No mundo tão barulhento que vivemos, é fácil se perder muitas vezes entre as vozes e as opiniões que nos cercam, não é verdade? Mas, queridos, no meio de todo o ruído, Deus sempre está falando conosco. Deus sempre está nos convidando para ouvir a sua voz. E é por isso que todo dia nós precisamos desenvolver essa vida no secreto com Deus, o nosso discernimento espiritual. Porque de fato no mundo existem muitas vozes, como diz a palavra, e nenhuma delas é sem significado. Então é a voz de Deus que nós precisamos discernir, entender, acatar e colocar em prática. E no devocional do refrigério de hoje, o Pai ele tem uma mensagem com o tema Ouça a voz certa. E nós vamos nos abrir para entender a importância de discernir a voz certa no meio do tumulto da vida. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e estamos juntos aqui em mais um dia no Devocional do Refrigério. E junto a esse tema, ouça a voz certa, nós vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 10, e nós vamos meditar no versículo 27. João 10, versículo 27. E eu quero te pedir, enquanto você abre a tua Bíblia, não esqueça de deixar o seu like no Devocional do Refrigério, você que tem acompanhado esse conteúdo. É muito importante para que o YouTube recomende essa palavra a outras pessoas. Muitas pessoas chegaram aqui através de uma recomendação, de uma pesquisa no YouTube. E o like, queridos, ajuda a levar esse conteúdo para quem está pesquisando sobre um devocional. Amém? E compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, se esse tempo tem te edificado, tem cooperado aí para o teu crescimento espiritual, envie para essas pessoas. Amém? Seja um cooperador da palavra de Deus e com certeza você vai ser recompensado pelo Senhor quando você planta uma semente da palavra na vida de alguém. E vamos à nossa leitura de hoje, João 10, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia! Eu creio que esse versículo, queridos, é um dos mais impactantes no que diz respeito às falas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem coisas muito fortes. Olha, preste atenção, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Deus está falando aqui, em primeiro lugar, através de Cristo Jesus, que existe um convite para ouvir o coração de Deus. Existe, queridos, um convite diário para discernir a voz de Deus. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, nós escutamos com os nossos ouvidos naturais, mas ouvir é quando aquilo que nós escutamos desce e toma forma no nosso coração. Ouvir é quando se torna parte de nós. É quando desce para o nosso espírito. Lembra daquela parábola do semeador? E Jesus ele faz ali uma comparação dos tipos de solo e ele vai falar que aquele tipo de solo representa o coração do homem. Então, quando nós ouvimos ao Senhor, queridos, nós temos um solo fértil, um solo receptivo à semente, um solo que deixa a palavra frutificar. Então Jesus está dizendo aqui que existe um convite. Constantemente o nosso Pai Celestial está nos chamando para ouvir os caminhos dele, para ouvir os propósitos que ele tem para cada um de nós. E queridos, Deus deseja nos guiar na sabedoria dele, no amor que vem dele, mas nós precisamos estar dispostos a abrir os nossos corações para ouvi-lo. Eu creio que se você tem decidido todos os dias desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor e com a palavra, é porque você tem aceitado esse convite para ouvir. Amém? E Deus ele vai trabalhar na sua jornada cada vez mais o discernimento e dessa forma você vai conseguir ouvir a voz certa, a voz do Espírito Santo no teu coração. Amém? Mas outra coisa importante que essa palavra nos ensina é que através de ouvir ao Senhor também existe um chamado à intimidade. Intimidade fala de relacionamento, fala de um grau de proximidade, onde nós percebemos o outro, até na forma dele falar, dele olhar, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, você que é casado, quando você se relaciona com as pessoas no seu dia a dia,
Tem gente que você é tão íntimo, você conhece tanto, que quando aquela pessoa olha para você de uma determinada forma, ou faz algum gesto, ou apenas uma forma de fazer algum movimento, você já conhece o que a pessoa quer falar. Se ela está desconfortável, se ela está gostando, não é assim? Isso, queridos, é resultado da intimidade. E Deus, ele nos chama todos os dias para intimidade. Aquele que é íntimo de Deus, ele consegue ouvir a voz dele. Aquele que é íntimo do Senhor, queridos, ele desenvolve comunhão, relacionamento. E esse é o chamado de Deus para cada filho. Deus, ele sempre, desde quando criou o homem no Éden, ele anseia por um relacionamento íntimo conosco, onde possamos, discernir a voz dele entre as outras vozes. E quando Jesus falou aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando nós seguimos a Jesus, ouvimos a Jesus, é porque de fato nós temos uma revelação de quem ele é. E queridos, quando temos uma revelação da importância de Cristo, do lugar que ele precisa ocupar na nossa caminhada, a gente consegue identificar a voz dele no meio da bagunça do nosso dia a dia, na bagunça das outras vozes, na agitação muitas vezes da incredulidade, da tristeza, das coisas que nós enfrentamos. O próprio Jesus falou que teríamos aflições, mas quando a gente discerne a voz certa, a gente consegue também ser alguém resiliente, se levantar mais forte. Agora, existe outra coisa que é tão importante quanto atender o chamado de Deus para estar com ele e discernir a voz dele, ouvir a voz dele. O mais importante é obedecer a essa voz. Porque às vezes, queridos, nós até ouvimos a voz de Deus. No meio das outras vozes, a gente sabe qual é a voz do Senhor, porque existe um testemunho no nosso coração. O Espírito Santo, ele sempre vai nos orientar a verdade, ele vai testemunhar aquilo que é direção de Deus, aquilo que não é. Mas nós precisamos aprender a nos submeter, a obedecer à voz de Deus. Eu creio que esse é um dos grandes desafios que nós temos todos os dias. Porque na agitação, queridos, da nossa vida, daquilo que nós esperamos, dos nossos projetos, a gente quer muita coisa, a gente quer fazer muita coisa, a gente quer fazer do nosso jeito. Às vezes nós olhamos também muito para como o outro tem se desenvolvido na vida. Nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande de se distrair, sabe, com as vozes que acontecem ao nosso redor, com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas Deus, ele nos chama para ouvir a voz dele e obedecer essa voz. É na obediência da voz do Senhor, queridos, que nós nos deparamos com os propósitos de Deus, com o projeto dele, com a bênção dele, com a transformação que ele deseja fazer. Não somente dentro de nós, mas em todo o contexto da nossa vida. Então aqui nós aprendemos que ouvir a voz certa não é suficiente. Nós devemos também estar disponíveis a obedecer ao que ele nos diz. E quando nós seguimos, queridos, a orientação desse Deus tremendo e maravilhoso, nós começamos a experimentar de uma mudança sobrenatural. Amém? E obedecer à voz de Deus fala de duas características que todo filho de Deus precisa desenvolver. Essas características são submissão e confiança. Quando nosso coração é submisso à voz de Deus, nós estamos expressando a nossa confiança nele. Amém, queridos? E confiar na voz do Senhor não é para todo mundo. E calma, eu sei que é forte essa afirmação, mas não é fazendo acepção de pessoas. Você vai entender o que Deus quer falar agora. Não é para todo mundo, porque muitas pessoas querem ouvir ao Senhor, mas nem todo mundo quer se submeter à voz de Deus. Nem todo mundo quer confiar na direção de Deus, quer arriscar. Às vezes as pessoas acham arriscado seguir um direcionamento de Deus, porque, queridos, o direcionamento de Deus, ele vai ser improvável. Ele não vai ter lógica. Você não vai conseguir compreender o direcionamento, a voz de Deus para a tua vida com a razão, com a tua mente humana limitada. Nós não conseguimos. A Bíblia diz, queridos, que Deus, ele transforma todas as coisas, que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, por que a gente tem que consumir o nosso tempo achando que a voz do Senhor ela tem que bater com a nossa razão, com a nossa lógica? Não vai bater, queridos.
é uma conta que não fecha. Mas quando nós decidimos andar em obediência, se submetendo ao Senhor, seguindo a voz dele, isso é um reflexo da nossa confiança. E agradar o nosso Deus, seguir aquilo que ele tem, requer fé, queridos. A pessoa que tem um coração quebrantado, obediente à direção de Cristo, essa pessoa está caminhando em fé. Porque fé é quando nós precisamos dar um passo na direção do que Deus está falando, mas não tem chão, não tem possibilidade, não tem recurso, não tem ninguém apoiando. Mas quando você dá esse passo na direção do que Deus quer, se submetendo a Ele, em obediência, é o Senhor que vai colocar o chão. É o Senhor que vai prover. Deus te diz hoje, fala com pessoas específicas, eu vou prover na sua vida. Basta que você caminhe naquilo que eu tenho falado. Basta que você submeta o seu coração à direção que eu tenho te dado. Queridos, nós não podemos fazer vista grossa daquilo que Deus ele tem conversado conosco. Eu sei que muitos de nós aqui estamos todos os dias buscando, colocando nosso coração, nosso pensamento no Senhor. Mas alguns de nós aqui também ainda estamos tão resistentes a colocar a palavra em prática. E é a palavra praticada que muda a nossa vida, não é o quanto nós conhecemos. Amém? Esse tempo devocional, essa reflexão, essa oração, tudo isso é para nos abençoar. Mas por mais forte que seja o que eu vou falar agora, Deus ele não quer que a gente fique só com esse conteúdo, com essa reflexão, com esse tempo, sabe? De graça, de paz que vem, de refrigério mesmo. Ele quer que a gente saia para um lugar de confiança, de rendição, de obediência. Isso é ouvir a voz certa. É o que define alguém, tira alguém da maioria, é ouvir a voz certa, a voz de Deus, a voz certa. A voz que supre, a voz que restaura, a voz que liberta, a voz que diz não temas, eu sou contigo, a voz que diz para você deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu mudar a sua história, deixa eu fazer as coisas novas, deixa eu fazer do meu jeito. Essa é a voz de Deus, queridos. É uma voz que vai nos guiar a essa jornada mesmo de quebrantamento, de humildade, de um coração de eterno aprendiz. O aprendiz ele sempre ouve mais. O aprendiz ele não vive de escutar e jogar aquilo que ele aprende fora. Ele vive de ouvir, ele considera, ele pratica. Amém? Então, em nome de Jesus, que possamos, queridos, cultivar uma sensibilidade espiritual para ouvir a voz certa no meio desse tumulto que nós estamos no dia de hoje, em todos os dias da nossa caminhada. Parece que as coisas estão ficando mais agitadas a cada dia que passa. Mas Deus sempre vai estar nos chamando. Olha só o que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando você ouve a voz de Jesus falar com você, você olha para ele, você sabe que o direcionamento dele é o melhor, então não resista a esse direcionamento. Amém? Que possamos, queridos, buscar a intimidade com Deus, discernir a voz do Senhor, através da palavra dele, do Espírito Santo, e obedecer fielmente à orientação que ele tem nos dado em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Nós vamos orar hoje com essa palavra, e seja qual for o tumulto que está aí na tua mente, aquilo que você precisa discernir a voz de Deus, ou talvez você já discerniu, mas ainda não colocou em prática. Você vai sair daqui hoje posicionado para mudar esse contexto. Amém? Fazendo aquilo que é a sua parte, em nome de Jesus. Mas antes da gente orar, você que tem alguma causa impossível, alguma área improvável, alguma situação que você precisa discernir bem a voz de Deus, ou talvez até receber ânimo no seu espírito para seguir o que ele falou no teu coração, para não desistir. Deixa essa área abaixo nos comentários, aquilo que você precisa de intercessão hoje. Amém? E vamos orar, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Paizinho, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de ter o teu Santo Espírito e sabemos que através dessa comunhão com ele podemos discernir a tua voz.
Ajuda-nos, Espírito Santo, porque mesmo sabendo que Tu estás conosco, muitas vezes nós somos tão displicentes aos Teus direcionamentos. A palavra está no nosso coração, ela está presente, mas muitas vezes nós estamos no lugar de resistência. E nós queremos hoje pedir a Tua ajuda, Espírito Santo, mas também nos colocar no lugar de rendição, onde paramos com essa resistência e mergulhamos num processo de mudança, num processo de ouvir e seguir a voz de Jesus. Eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos que chegaram nesse devocional de hoje, cada pessoa que chegou aqui, Senhor. Eu sei que Tu separou essa palavra para nos alimentar. Eu oro, Senhor, que essas pessoas entrem no lugar de intimidade cada vez mais profundo no Senhor. Que possamos, Jesus, discernir a Tua voz e silenciar todas as outras vozes que querem nos roubar daquilo que é Teu plano, daquilo que é o Teu projeto, daquilo que é a Tua vontade boa, perfeita e agradável para nós. Senhor, nos ajuda que possamos confiar na Tua voz, seguir a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos hoje, crendo que iremos contar grandes testemunhos dos Teus feitos através dessa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus é maravilhoso. A voz de Jesus, como diz a palavra, é uma voz de muitas águas, mas são águas de paz, águas de renovo, são águas que nós podemos confiar, podemos seguir. Cristo tem o melhor para a tua vida. Amém? E vamos entregar a nossa confissão de fé ao nosso Deus de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Decido cultivar sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Você cultiva sendo alguém decidida, firme, em nome de Jesus, ao lugar secreto, ao lugar do relacionamento. Rapidinho você vai discernir a voz de Deus e você vai deixar de lado tudo aquilo que tem sido embaraço, tem sido atraso para a tua vida, toda a voz contrária ao plano de Deus. Amém? Se esse devocional te edificou, por favor, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Tenha um dia abençoado. Siga-me lá no Instagram, @ClaudiaRefrigério. E de segunda a sexta nós estamos aqui ao 12h15 na live devocional. Se você tem um espaço aí no seu horário de almoço e deseja se unir conosco para um tempo de oração, um tempo de palavra, esteja aqui. Amém? Deus tem feito grandes coisas através dessa live profética e eu creio que muito mais Ele fará. Amém? Então nós nos encontramos aqui em nosso próximo momento de oração com a palavra de Deus, se o Senhor nos permitir. Fica na paz, um forte abraço e até lá. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues. Eu estou passando aqui para falar com você sobre se tornar apoiador dessa missão, um parceiro desse ministério. Você pode fazer isso se tornando um membro desse canal. O canal Água Viva, queridos, tem alcançado pessoas através do devocional, através do conteúdo de oração, mas nós temos alguns desafios para melhorar cada vez mais essa obra. E eu estou passando aqui justamente para falar com você que deseja se tornar um membro do canal. Nós temos opções aqui, queridos, a partir de R$ 4,99 por mês. Você vai estar semeando nessa obra e vai estar nos ajudando a melhorar cada vez mais a qualidade daquilo que é compartilhado. Então, torne-se um membro. Você também que deseja ofertar via Pix, você vai encontrar a chave aqui desse ministério também na tua tela, e nós contamos com a tua semente e que Deus abençoe a tua vida, que as portas dos céus estejam abertas sempre, derramando ricas bênçãos, e que você não somente seja um semeador aqui nessa missão, mas em vários projetos do reino de Deus e da sua expansão, que o Senhor vai colocar no teu coração por onde você passar. Eu louvo a Deus pela tua vida, e nós estamos aqui com um único objetivo, é fazer com que mais pessoas desenvolvam uma vida no secreto com Deus, que tenha o emocional restaurado e que seja transformado através da prática da palavra de Deus. Amém? Obrigado por você investir no reino de Deus, se tornar um membro desse canal. Obrigado por você ter um coração generoso e por nos ajudar a fazer essa obra ir mais longe. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.